Abri um bar, e acabei entrando em algo muito pior do que eu imaginava. Me chamo Flávio, e em março de 2025, tomei a decisão mais ousada da minha vida: abri um bar num bairro nobre da cidade. Não era o tipo de lugar conhecido por festas ou agitação noturna, muito pelo contrário. Era um bairro de ruas silenciosas, famílias tradicionais, e vizinhos que se conheciam pelo nome. Mas talvez exatamente por isso eu tenha enxergado ali uma chance única. Na esquina de uma das principais avenidas, havia uma casa antiga, de 2 andares, com janelas de madeira e um jardim abandonado coberto por folhas secas. Estava vazia há pelo menos 3 anos. Era como se tivesse sido esquecida pelo tempo. Quando visitei o imóvel pela primeira vez, senti algo diferente, uma energia estranha, mas também uma espécie de convite silencioso. Parecia dizer: transforme-me. Comecei a reforma com um arquiteto amigo meu. Derrubamos paredes, restauramos o piso de taco, instalamos luminárias de cobre e montamos uma cozinha profissional no fundo do salão. A ideia era simples: um bar moderno, sofisticado, com um cardápio enxuto, mas impecável. Nada de exageros, nada de modismos. Só boa comida, bons drinks, boa música ambiente. Um espaço onde as pessoas pudessem relaxar sem pressa, conversar olhando nos olhos, sentir que o tempo ali corria diferente. O ambiente ficou aconchegante, com iluminação baixa, mesas de madeira rústica, plantas pendentes e um pequeno palco despretensioso no canto, que, na época, eu nem sabia se usaria. No letreiro da fachada, batizei o bar de Casa Velha, em homenagem à história da construção. Nos primeiros dias, só apareciam alguns curiosos, moradores do bairro intrigados com a novidade. Mas foi o suficiente para me dar esperança. Eu acreditava de verdade que aquilo podia dar certo. Nos primeiros dias, só apareciam alguns curiosos. Mas tudo mudou quando contratei um chefe renomado. Os pratos simples, mas feitos com maestria, começaram a virar febre nas redes sociais. Drinks autorais ganharam fama e influenciadores começaram a frequentar o local. Em poucas semanas, o bar estava sempre cheio. As pessoas marcavam o bar como descoberta gastronômica do ano. Foi aí que os clientes começaram a sugerir: Flávio, coloca música ao vivo. Comecei tímido, só às sextas, com um músico tocando MPB. Deu mais do que certo. O número de clientes dobrou na primeira noite com música. Contratei mais funcionários, Cláudia e Renato, para dar conta da demanda. A vibração era incrível, as pessoas dançavam, brindavam e celebravam como se estivessem em um festival escondido no meio da cidade. Na terceira semana, o sucesso já era absoluto. Mas foi também quando conheci Isabel. Ela morava no 8º andar do prédio da frente, com vista direta para o bar. Era uma mulher discreta, sempre de fones no ouvido e olhar cansado. Naquela tarde, ela atravessou a rua, tocou a campainha e se apresentou como Isabel. Disse que trabalhava de casa, com tecnologia, que passava horas em reuniões virtuais e precisava de concentração total. Explicou com calma que o barulho das músicas, mesmo que começasse mais tarde, acabava ecoando demais nos andares altos e prejudicando o seu trabalho. Falou sem agressividade, mas com firmeza. Eu agradeci, prometi que ia pensar em alguma solução, e ela foi embora. Na minha cabeça, era só mais uma vizinha incomodada, alguém que ainda estava se acostumando com a ideia de ter um novo ponto de movimento no bairro. Não levei-a a sério. Achei que era algo isolado, passageiro. Mal sabia que Isabel seria apenas a primeira gota num copo que logo transbordaria. Comecei a colocar música ao vivo também nas terças, quartas e sábados. Aos poucos, o que era para ser apenas uma programação especial virou parte da alma do bar. As noites eram lotadas, com gente até na calçada. Alguns clientes chegavam antes das 18 horas, sentavam nas mesas externas, pediam uma cerveja artesanal e passavam horas ali, como se aquele lugar tivesse virado uma extensão da própria casa. Muita gente vinha de outros bairros. O boca a boca estava funcionando melhor que qualquer campanha paga. Influenciadores, artistas locais, até pequenos grupos de turistas começavam a aparecer. Era comum ouvir alguém dizendo que tinha visto um vídeo do bar viralizar nas redes sociais. Os músicos se revezavam entre samba de raiz, jazz brasileiro, forró pé de serra e até bossa nova eletrônica. A cada noite, o clima mudava um pouco, mas o encanto permanecia. Para muitos, era como um pequeno oásis cultural no meio da cidade.
A atmosfera era tão boa que alguns frequentadores passaram a pedir para se apresentar ali também, e acabamos organizando uma espécie de palco aberto nas quartas-feiras, revelando talentos incríveis. Mas foi exatamente nesse auge que os problemas começaram a aparecer. Reclamações se intensificaram, pessoas filmando da janela, discussões acaloradas na internet entre defensores do bar e moradores irritados. Os sons que encantavam tantos, agora incomodavam outros. E o que era sucesso virou motivo de tensão. Apareceram abaixo-assinados, colhidos em menos de 2 dias, com dezenas de assinaturas de moradores indignados. Algumas reclamações vinham de pessoas que nunca haviam sequer visitado o bar, mas que pareciam determinadas a manter o bairro como era antes, silencioso, imutável. Um vizinho mais exaltado chegou a dizer que meu bar era um tumor urbano e que, se ninguém o extirpasse, ele tomaria conta de tudo. O síndico de um dos prédios mais antigos apareceu pessoalmente, segurando uma pasta cheia de documentos, citações legais, gráficos de níveis de ruído e cópias de leis municipais. Falou de processos, de multas, de notificações que, segundo ele, poderiam custar caro demais. Dizia que eu estava, com meu projeto, pervertendo a harmonia de um bairro familiar. Um grupo de moradores chegou a marcar uma reunião na subprefeitura, tentando mudar a classificação da área de mista para exclusivamente residencial. Alguns defendiam inclusive a interdição completa do imóvel por não atender supostos critérios de segurança e impacto urbano. Havia agora uma frente organizada contra o bar. E a cada dia, surgiam novos argumentos, novas ameaças, novas estratégias. Eu, por outro lado, tentava equilibrar a demanda crescente com os riscos cada vez mais visíveis, convencido de que estava apenas trazendo vida a um bairro que já dormia demais. Numa noite, a polícia apareceu. Recebi os agentes com cordialidade, ofereci hambúrguer e drinks. Foram embora quase rindo, só pedindo que eu encerrasse mais cedo. Pensei, se a polícia tá de boa, o resto é drama. Mas, numa sexta de manhã, acordei vendo um vídeo feito por um morador do penúltimo andar do prédio vizinho. Ele filmava meu bar com um decibelímetro, acusando a casa de ruído excessivo e ameaçando levar o caso à justiça. Poucos minutos depois, recebo uma notificação do Ministério Público. Meu advogado disse para eu não me preocupar. Segundo ele, esse tipo de denúncia era corriqueira em estabelecimentos noturnos e dificilmente progredia com rapidez. É normal. Leva anos. Provavelmente não dá em nada, ele afirmou com um sorriso despreocupado, como quem já tinha lidado com dezenas de casos parecidos. Disse que o Ministério Público geralmente arquivava esse tipo de reclamação quando via que o negócio era regularizado. Reforçou que eu estava dentro da legalidade, e que o movimento da vizinhança era mais emocional do que jurídico. Eu queria acreditar nisso. Na verdade, eu me apeguei a essas palavras como se fossem um escudo contra tudo o que viria depois. Acontece que não era só um processo. Em 6 meses, já eram 6. E todas as notificações pareciam não ter efeito legal imediato, então eu seguia. O bar estava bombando. Tínhamos noites temáticas, parcerias com DJs e até uma noite do vinil com colecionadores da cidade. Mas, num fim de tarde abafado, enquanto eu limpava a calçada do bar antes da abertura, Paulo, um morador do segundo andar do prédio vizinho, sempre de expressão dura e voz controlada, atravessou a rua em silêncio e parou bem na minha frente. Ele me olhou nos olhos por um tempo que pareceu longo demais. Então, com uma calma que me causou mais desconforto do que se tivesse gritado, disse que já havia tentado tudo o que era possível dentro da legalidade. Contou que participou das reuniões com os moradores, protocolou queixas, assinou abaixo-assinados e até conversou com advogados. Mas que, infelizmente, nada parecia suficiente para calar o barulho que lhe dizia invadir sua casa toda noite como uma praga. Agora eu vou usar outros métodos, ele falou, com um tom que soou mais como uma profecia do que uma ameaça. Não gritou, não gesticulou, não fez escândalo. Só disse isso, virou as costas e voltou lentamente para o seu prédio. Na hora, eu ri por dentro, pensando que era só mais uma tentativa de intimidação. Mas aquela frase ecoou na minha cabeça por dias. E hoje, olhando para trás, eu daria tudo para ter levado ela a sério. Eu ri. Achei exagero. Brincadeira. No dia seguinte, achei uma sacola amarrada na grade da minha casa. Dentro, um pano. Joguei fora, achando ser lixo. Mas algo me fez olhar 2 vezes. Chegando no bar, havia algo muito mais estranho.
No chão, um pano vermelho, garrafas abertas, pipoca, pão, e velas pretas queimadas. Um verdadeiro ritual. Tinha até um desenho no chão feito com farinha ou algo parecido. Uma espiral, com símbolos que eu nunca tinha visto. Cláudia achou engraçado. Riu alto, como se fosse só mais uma piada urbana. Pegou o pano vermelho, enrolou as garrafas vazias e os objetos do ritual num pano de prato da cozinha e os colocou todos num canto perto do depósito, como quem guarda adereços de uma festa estranha. Disse que aquilo dava um ótimo enfeite para o Halloween. Já Daniel, como sempre mais impulsivo, foi além, pegou uma das garrafas, cheirou o líquido, fez uma careta e, mesmo assim, bebeu um gole como se estivesse aceitando um desafio. A bebida era amarga, forte, quase medicinal. Ele tossiu, riu, e com os olhos marejando disse alto, no meio da cozinha, isso aqui parece chique. Vamos criar um drink com isso. Vai se chamar Trabalho pro Chefe. Vai ser o novo sucesso do cardápio. Rimos todos, achando que era apenas mais um momento irreverente entre tantos outros que vivíamos naquele bar vibrante fora do comum. Foi o que fizemos. Toda a equipe experimentou. Alguns clientes também. Postamos nos stories. Rimos da situação. Naquela noite, o bar ficou lotado como sempre. Talvez ainda mais. As pessoas comentavam que havia uma energia diferente no ar. Daniel estava radiante. Daniel, como sempre, animado, confiante, saiu no fim da noite dizendo que ia aproveitar o sábado de folga. Mas ele não apareceu no dia seguinte. Logo cedo, recebo uma ligação da mãe dele. Daniel foi atingido por um caminhão ao atravessar a rua, perto da casa onde morava. Foi levado para o hospital, mas o estado era crítico. Dias depois, faleceu. A ligação terminou comigo parado, mudo, com o telefone ainda colado ao ouvido, mesmo depois que a chamada foi encerrada. O som do silêncio ao redor parecia ensurdecedor. Minha mão tremia levemente, e o celular escorregava entre os dedos. Sentei-me no degrau da entrada do bar, como se meu corpo tivesse sido desligado do mundo. Não era só tristeza. Era algo mais profundo, mais denso. Era como se algo tivesse sido rompido dentro de mim. Aquela dor no peito parecia misturar a perda de um amigo com uma sensação esmagadora de responsabilidade. Uma culpa que eu não conseguia nomear, mas que apertava minha garganta como se eu tivesse feito algo terrivelmente errado. Uma angústia que vinha de não entender o que exatamente estava acontecendo, mas sentir que eu tinha, de alguma forma, aberto uma porta que jamais deveria ter sido tocada. Um peso, não só no corpo, mas na alma. Como se aquele bar, que antes era meu sonho, agora estivesse impregnado por algo que eu não conseguia mais controlar. Eu não acredito nessas coisas. Nunca acreditei. Sempre fui do tipo que procura explicações racionais, que prefere confiar na lógica do mundo físico a se deixar levar por superstições. Mas, a sequência dos fatos começou a pesar mais do que minhas crenças. A sacola deixada na minha grade, o pano dentro dela, o ritual no chão do bar, os símbolos estranhos que ninguém soube identificar. O drink improvisado com aquela bebida de origem desconhecida. E, principalmente, o aviso do vizinho Paulo, aquele sussurro carregado de uma promessa sombria: vou usar outros métodos. Talvez tudo isso junto não fosse apenas coincidência. Talvez houvesse algo que escapava à minha compreensão. Algo invisível, mas presente, como um fio costurando todos esses eventos. Pela primeira vez, me vi questionando a realidade. E se, de alguma forma, eu tivesse cruzado uma linha que não devia ser cruzada? Depois foi Cláudia, a segunda a tomar o drink. Ela estava em um churrasco de domingo com a família, no quintal da casa dos pais, quando um pitbull do vizinho, um cão que todos conheciam por ser extremamente dócil e acostumado com crianças, escapou repentinamente e a atacou de forma inexplicável. O ataque foi tão inesperado quanto brutal, e todos que presenciaram disseram a mesma coisa: nunca tinham visto aquele animal agir daquela forma. Era como se algo tivesse despertado nele uma fúria irracional, sem motivo aparente. A perda de 2 funcionários em circunstâncias tão estranhas nos fez parar para refletir. Pela primeira vez desde a abertura, o clima entre a equipe mudou drasticamente. Ninguém falava abertamente sobre o que estava acontecendo, mas todos sabiam que havia algo errado.
Decidimos reduzir drasticamente as apresentações com música ao vivo, mantendo-as apenas às sextas-feiras, tentando resgatar um pouco da normalidade que o bar tinha no começo. Ainda assim, era difícil seguir em frente como se tudo estivesse bem. Tentávamos manter os sorrisos, servir os drinks com o mesmo entusiasmo, mas o peso pairava no ar, invisível, sufocante. Alguns clientes perceberam a mudança e passaram a perguntar pelos funcionários ausentes. Cadê o Daniel hoje? A Cláudia não está vindo mais. As perguntas vinham com tom de curiosidade, às vezes de preocupação. Muitos já estavam acostumados com os rostos da equipe e sentiam a ausência deles. Eu respondia com evasivas, tentando proteger tanto a imagem do bar quanto a memória dos que haviam saído. Mas, por dentro, uma sensação incômoda crescia, a de que o que quer que estivesse agindo ali, ainda não tinha terminado seu trabalho. O mais perturbador foi perceber que, com o passar das semanas, os próprios clientes que haviam experimentado o drink trabalho pro chefe começaram a desaparecer de forma silenciosa e inquietante. Não sumiam todos de uma vez, nem de forma chamativa. Era como se fossem se apagando aos poucos das nossas noites. Primeiro deixavam de aparecer nas sextas, depois nas redes sociais, até que um por um se tornavam apenas lembrança. Alguns eram frequentadores assíduos, sabíamos seus nomes, seus pedidos favoritos, suas histórias. Tentamos entrar em contato com alguns, mas os telefones estavam fora de serviço ou não havia mais movimentação em seus perfis online. Nenhuma notícia, nenhuma atualização. Nenhuma explicação. Era como se tivessem evaporado da cidade. Ninguém sabia dizer com certeza o que havia acontecido com eles, e isso começou a incomodar profundamente a todos nós. Foi aí que a sensação de que algo muito maior, e mais sombrio, estava em jogo se tornou impossível de ignorar. Depois disso, as coisas começaram a desandar de forma quase simbólica, como se o próprio ambiente estivesse se voltando contra o bar. Equipamentos que haviam sido recém-instalados começaram a falhar sem qualquer razão aparente. Refrigeradores desligavam sozinhos durante a madrugada, fazendo com que alimentos estragassem sem explicação. As luzes piscavam em horários aleatórios, e por vezes, caixas de som emitiam ruídos estranhos, como sussurros ou estalos que ninguém conseguia rastrear. Clientes começaram a relatar sensações esquisitas. Alguns diziam sentir enjoo ou vertigem logo após entrar. Outros falavam sobre uma pressão no peito, um desconforto vago, como se estivessem sendo observados o tempo inteiro. Um casal que frequentava toda semana jurou ter visto uma sombra estranha se mover atrás do palco, e nunca mais voltou. E então veio a tempestade. Um temporal repentino, que durou pouco mais de 20 minutos, mas que, de alguma forma, foi suficiente para alagar parte do estoque subterrâneo. Nenhuma outra área da rua sofreu danos semelhantes. Foi como se a chuva tivesse escolhido o bar. Perdemos garrafas importadas, caixas de ingredientes, equipamentos de som e até parte do sistema elétrico foi danificado. Na semana seguinte, um dos músicos, um jovem saxofonista conhecido na cidade, passou mal no palco em plena apresentação. Ele tocava uma melodia suave quando, de repente, parou, deixou o instrumento cair no chão e caiu de joelhos, com as mãos pressionando a cabeça e gritava palavras sem sentido, como se estivesse tentando expulsar algo que não conseguia ver, apontando para o teto e chorando compulsivamente. Seus olhos pareciam não focar em nada, e o som da sua voz se misturava com ruídos que mais pareciam lamentos. Foi carregado para fora do palco por dois colegas músicos que estavam presentes, em estado de puro desespero. Depois daquele dia, nunca mais deu notícias. Nem mesmo a família respondeu às nossas tentativas de contato. Disse, depois, que ouviu um som agudo vindo do nada, como um apito, e que tudo ao redor escureceu por um instante. Precisou ser levado para casa e nunca mais retornou. E eu comecei a ter pesadelos. Pesadelos vívidos, perturbadores, onde velas pretas ardiam em círculo ao meu redor, e sussurros me chamavam pelo nome. Sonhos nos quais eu caminhava por corredores estreitos, com paredes cobertas por símbolos que pareciam se mover, respirar. E sempre acordava com a mesma sensação, a de que havia algo me esperando atrás da porta do bar, algo que eu não via, mas que estava ali, cada vez mais próximo. Eu tomei uma decisão: fechar o bar. Depois de tudo o que aconteceu, as perdas, os sinais, o medo silencioso que dominava a equipe e até os clientes, não havia mais clima, nem estrutura emocional, para continuar. Não era mais só sobre barulho, nem sobre processos.
Era como se o próprio espaço tivesse sido contaminado por algo invisível, mas profundamente corrosivo. Algo que escapava à razão e à justiça. Os processos, que antes pareciam longínquos e sem força, finalmente tiveram seus desfechos. E, ao contrário do que o meu advogado previu, as condenações foram duras. As multas acumuladas, indenizações, perdas de alvará e embargos tornaram inviável qualquer tentativa de retomada. Por pouco eu não fui preso, mas perdi tudo. O bar, meus bens, minha credibilidade, e principalmente, a vontade de sonhar. Hoje, passo em frente àquele quarteirão e mal consigo olhar. A fachada continua ali, mas está diferente. Há uma sensação de vazio que parece ecoar daquelas paredes. Como se o que houve ali nunca tivesse acabado de verdade. Comentário do curador. É impressionante como algumas histórias nascem de sonhos legítimos, de boas intenções, e ainda assim mergulham num abismo que ninguém poderia prever. Flávio não foi movido por ganância ou descuido, ele quis criar um espaço de alegria, de convivência, algo que transformasse positivamente o lugar onde estava. Mas a própria força do que ele criou começou a fugir de seu controle. Os clientes, entusiasmados, foram os grandes incentivadores da mudança. Pediram música ao vivo, pediram noites temáticas, queriam mais, sempre mais. E Flávio, tentando agradar, atendeu. Não por vaidade, mas porque acreditava estar atendendo ao desejo coletivo. Só que cada novo pedido atendido, cada noite animada, ressoava mais alto do outro lado da rua, nos ouvidos dos vizinhos que não haviam escolhido viver ao lado de um bar. A vibração que encantava os clientes era a mesma que fazia tremer as janelas dos apartamentos. O som das risadas, dos brindes e da música era como uma batida insistente sobre os ombros de quem só queria silêncio. E em algum ponto, não foram só os vizinhos que se incomodaram. Havia algo naquela casa, naquele terreno, naquele cruzamento. Algo que, talvez adormecido por décadas, despertou com as frequências da alegria forçada, com a invasão sonora e com o rompimento do equilíbrio. Algo maior do que Flávio poderia enfrentar, algo que não se intimida com argumentações ou processos judiciais. Sinais foram surgindo, pequenos no início, fáceis de ignorar. Mas se acumularam, se intensificaram, e no fim, construíram uma força que nem a razão conseguia explicar. Há fronteiras que não percebemos ao cruzar, mas que nos cobram caro depois. E o mais trágico dessa história é que tudo começou com alguém tentando fazer algo bonito para os outros. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.